Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Hoje o tema que eu escolhi para falar é um tema que nós estamos, às vezes, cansados de falar. A gente tivemos cursos, já falamos durante o ano, mas mesmo assim é necessário falar novamente desse tema e a gente não pode deixar de praticar. O tema é gratidão. Vou contar uma historinha para vocês, uma história de uma mulher que passou a boa parte da sua vida lavando a roupa da família com as mãos, no tanque. Mulherada aí que faz o trabalho de casa, né? As mulheres de mais idade, aí eu acredito que já chegou a lavar a roupa no tanque. Como é difícil, né? E você imagina uma mulher que passou boa parte da sua vida lavando a roupa da família toda no tanque, lá com as mãos, esfregando, passando sabão. Coisa bem desgastante, né? Era de uma família bem simples, não tinha condições. Ela não trabalhava e o seu marido trabalhava, mas tinha um rendimento bem pouquinho, ganhava bem pouco. E aí o marido foi vendo o sofrimento da mulher com o trabalho de casa, lavando as roupas dele, dos filhos. O marido começou a juntar um dinheirinho, foi poupando, todo mês guardava um pouquinho, foi guardando, guardando, fez um sacrifício tremendo. E aí ele conseguiu juntar o dinheiro para comprar a máquina de lavar. Ele foi lá, comprou, fez uma surpresa. Na hora que estava chegando a máquina de lavar na casa deles, a mulher ficou toda alegre com a surpresa, ficou toda assim, sabe, sorridente, não sabia o que fazer. E aí foram lá, o marido foi lá, colocou a máquina de lavar no lugar, instalou bonitinho, a mulher colocou o sabão na máquina, colocou a roupa, ligou e ficou toda alegre na hora que a máquina começou a girar, ficou toda admirada, ficou olhando aquele presente que ela jamais esperava. Não estava esperando aquilo porque ela sabia da situação da família. Ficou toda alegre. E começou a agradecer o marido, agradeceu, 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 ficou toda grata. E aí, para mostrar a gratidão pela aquela situação, pelo aquilo que o marido tinha feito, ela caprichava na cozinha na hora de cozinhar, lavava as roupas do marido antes das roupas dos filhos, da roupa dela. Quando as amigas iam visitar, ela fazia questão de mostrar a máquina de lavar para as amigas. E as amigas ficavam toda encantada com aquilo, porque também conhecia a situação que aquela família passava, que a mulher passava, que sabia que o marido ganhava pouquinho. E ela fazia questão de mostrar e de falar. Depois que lavava as roupas, ela limpava a máquina, ela tinha zelo por aquele presente, né? Ela cuidava daquela máquina, né? Ela tinha aquela profunda gratidão, ela tentava agradar o marido de todas as formas, né? E aí a gente sabe que qualquer pessoa educada deve agradecer, né? A gente deve agradecer por várias coisas, né? Por várias coisas que acontecem em nossas vidas, várias situações, né? Que as pessoas que criam em nossa vida, que Deus cria em nossa vida, né? E aí, irmãos, quando eu comecei a fazer essa aula aí me passaram, comecei a olhar algumas coisas, eu fiz uma lista de algumas coisas que ruins que aconteceram comigo nos últimos meses, coisas que eu julguei não serem boas, coisas que eu julguei serem desagradáveis com qualquer pessoa. E algumas vezes ficava até irritado com a situação. Eu entrei o ano de 2020 empregado, mas ganhando metade do que eu ganhava em 2019, né? Já por aí, pô, a questão financeira foi complicado. O teto da minha sala caiu, literalmente caiu. O teto cedeu, o gesso, né? Numa madrugada, 5 e pouco da manhã, aquele barulho, parecia que o prédio estava caindo aqui dentro de casa. E aí não tinha como habitar aqui dentro de casa. Eu mandei o vídeo no dia para alguns, o Vinícius me deu uma força para poder juntar tudo aqui, o entulho, me ajudou, ele viu, não tinha como ficar em casa, eu tive que reformar a sala praticamente assim,
rápido, bem mais rápido do que eu gostaria, porque não tinha como ficar dentro de casa na situação, né? A Tami tem rinite, o Pietro também tem, a poeira tomou conta com aquele gesso, com tudo, né? Entrou a pandemia, aí quando entrou a pandemia, eu tive uma proposta de emprego, eu iria voltar a ganhar, eu ganhava em 2019, falei, tô bem, vou voltar, vou ficar tranquilo. Cheguei a mandar os documentos, alguns dias antes de começar, entrou a quarentena. Aí o que aconteceu? A empresa me ligou e simplesmente falou: Ó, Marcelo, a vaga está congelada. Vamos aguardar. Primeiramente pediram para aguardar 10 dias. Também aguardei 10 dias. Depois mais 10 dias. E aí, nós já estamos aí quase 5 meses aí nessa quarentena e a vaga tá congelada, né? Nesse período, eu rompi o tendão de Aquiles. Fiquei praticamente 4 meses afastado do meu atual trabalho. Aqui, ó, com 60 e poucos dias com a perna engessada, aí depois mais 30 dias com aquela bota, e aí fisioterapia, né? Tive que aprender a andar novamente, né? O INSS não me pagou o benefício que eu tenho por direito, e aí eu falei, nossa, né? Como que tá minha vida lá de cabeça para baixo, né? Eu não vi o lado bom das coisas. Aí eu comecei a olhar de uma outra forma. Se eu estou ganhando metade, é porque eu ainda tenho emprego, mas ainda estou empregado. Estou tendo um sustento. Se o teto caiu de casa, é porque eu tenho um lar, tenho uma casa para poder morar, né? E também pude ver que eu sou muito ingrato, muito ingrato. Que nesse momento aí eu deixei de olhar as coisas, o lado bom das coisas, só olhei o lado negativo. Só olhei o lado que eu julgo ser ruim, né? E esqueci, deixei de lado as coisas boas, o outro lado. E aí, irmãos, quando eu leio algumas passagens na Bíblia, quando eu leio esse salmo que eu quero compartilhar com vocês, Salmo 103, do versículo 1 ao 5, se alguém puder ler para nós, ficarei grato, por gentileza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nem de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Irmãos, quando eu vejo um salmo desse, quando eu leio, quando eu observo um salmo desse, não tem como deixar de ser grato, né? Eu me sinto obrigado a olhar as coisas boas quando a gente vê algo ruim, né? Que a gente julga ser ruim, né? E aí, se eu fizesse uma pergunta, por que devemos ser gratos a Deus, né? A gente ia encher as mãos, os dedos das mãos, ia contar as estrelas, a areia do mar, da praia, e a gente não ia conseguir chegar no número exato do motivo de ser grato a Deus. De quantos motivos, né? Que nós temos para ser gratos a Deus, né? Aí eu listei alguns motivos aqui, que alguns são físicos, outros materiais, depois eu vou colocar alguns espirituais também. Eu listei alguns aqui, ó. Eu tenho vida, tenho fôlego de vida diariamente, quando eu acordo, né? Tenho um filho, tenho uma esposa maravilhosa, cuidou de mim aí nesses meses que eu estava enfermo, que estava com a perna ruim, né? Cuidou do Pietro, cuidou da nossa família tão bem. Não tenho, assim, outras palavras para poder agradecer como foi esses meses, né? Não foi fácil,
E não está sendo fácil, não é porque eu estou andando, estou normal, estou trabalhando, está sendo fácil, não. Está sendo difícil, mas é uma oportunidade para ser grato a Deus por eles, né? Deus nos dá saúde, por mais que às vezes nós estamos doentes, né, debilitados, né, nós estamos vivos. Deus nos dá a vida todo dia, o dom da vida, né? Deus nos dá o alimento diário para as nossas necessidades, né, de vida, da vida. Ele não nos deixa faltar, né? Nós somos abençoados com famílias. Quantas famílias nós podemos nos espelhar, nos aproximar, né? Bons exemplos nós temos, né? A presença das pessoas queridas em nossas vidas, né? Os nossos amigos, né? Esses últimos meses aí, tem uns amigos aí que conseguiram me tirar de casa aí para poder pescar. Olha, sou muito grato a esses amigos. Não vou falar o nome, senão posso esquecer de algum, aí ó, ainda vou ter problema depois, vai virar uma polêmica depois, né? A proteção divina e as vitórias que nós temos nessa vida, nós precisamos comemorar cada vitória que nós temos, né? Todo dia, no final do dia, se nós fizermos um resumo daquele dia, nós vamos ter vitórias, né? Deus nos enche de oportunidades de sermos gratos, de sermos pessoas melhores nesse sentido, né? Até essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, se a gente olhar de uma outra forma, a gente vai ver a mão de Deus cuidando de nós. Por mais que seja ruim, por mais que seja péssimo a gente correr o risco de ficar doente, né? Ter que ficar isolado, não poder não se aproximar de um ente querido, de um pai, de uma mãe, né? De um irmão, dos irmãos da igreja, né? Da irmandade, a gente tendo que manter o distanciamento social, né? Alguns prejuízos acontecem, outros perdem o emprego, mas a gente consegue ver que Deus tem cuidado de nós. Né? Deus está cuidando de nós em todas essas situações. Né? Esses são apenas alguns motivos que a gente pode julgar como físicos e materiais, né? Mas aí tem agora outros que eu coloquei aqui como espirituais, né? Celestes, que nos remete ao Espírito em Deus, né? Deus nos deu luz através de Cristo Jesus, né? Deus iluminou nossos caminhos através de Cristo. A salvação em Cristo, pela graça, né? Somos salvos pela graça. E graças a Deus, né? A palavra que o Senhor nos revelou, a palavra dele, que nós temos condições de entender a Bíblia, né? De não sermos enganados. Nós devemos ser gratos por isso, porque nós temos o discernimento da palavra, né? Nos deixou a ceia para lembrar do sacrifício que ele fez por nós, né? Da morte dele, que nos remiu, né? Também a gente tem a fé dos irmãos, a fidelidade dos irmãos, né? Quantas pessoas nós podemos olhar e ter como exemplo a fé, né? Pessoas que já se foram, que são heróis da fé, que nós precisamos ser gratos por essa pessoa, pelo legado que essas pessoas nos deixaram, né? Em Cristo nós temos a vitória sobre a morte espiritual, né? Em Cristo nós somos mais que vencedores, né, gente? A gente vai para a eternidade, né? Nossos irmãos oram e se preocupam conosco. Quando a gente olha aquele boletim que o Newton manda com os pedidos de orações, com os agradecimentos, aquilo é um motivo para ser grato, né? Porque tem pessoas orando por nós, né? Como é bom você olhar o celular, às vezes ver uma mensagem de um irmão perguntando se está tudo bem, de um irmão preocupado, receber uma ligação, né? Isso é um motivo para ser grato a Deus, né? Deus coloca pessoas em nossas vidas que nos ajudam a seguir na direção, né? Nós precisamos ser gratos, podemos ser gratos pelos homens que Deus coloca para servir, para divulgar a palavra, para aquelas pessoas que divulgam a sua palavra, porque um dia alguém divulgou a palavra de Deus para você,
Um dia alguém levou o evangelho para você. Então a gente deve ser grato. Alguém levou a palavra para mim, trouxe a palavra para mim. Né? Então nós devemos ser gratos por isso. Ser grato porque Deus reina sobre nós, né? Deus está reinando sobre nós. Jesus reina. É o nosso rei. E temos vários outros motivos, pessoal, para a gente ser grato, né? Ah, esses são apenas alguns, mas se abrir o microfone aí e falar, cada um fala apenas um motivo, nós vamos ficar aqui até amanhã falando. E não vai ter tempo para a gente poder contar quantos motivos nós temos para ser gratos a Deus, né? A gente precisa lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas que acontecem com a gente, todas as coisas boas, né? Ele nos ama, né? E seu amor está em tudo que ele faz com a gente, em tudo. É que a gente precisa ter o olho espiritual para as coisas que acontecem com nós, né? Olhar para as coisas com um olhar como Cristo, né? Não como um homem. Se eu for olhar muitas coisas como homem, eu não vou ver nada, não vou enxergar a bênção de Deus, não vou enxergar aquilo que Deus tem feito comigo, né? E aí vocês lembram da mulher que ganhou a máquina? Né? Ela falou para o marido, expressou sua gratidão para o marido, né? Ela fez coisas para agradar o marido. Também falou para outras pessoas, né? Ela transmitiu a bondade do seu marido para outras pessoas, né? E nós, como filhos de Deus, como servos também, a gente precisa transmitir, né, essa gratidão a outras pessoas, né? E aí, há diversas formas da gente transmitir a gratidão, de nós expressarmos a gratidão para Deus, né? Há diversas formas. Orar é uma forma que a gente pode agradar a Deus, né? Louvar a Deus, adorando a Deus, não apenas esperar o domingo no culto, um culto de quarta-feira, mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus, né? Nossas atitudes devem demonstrar gratidão a Deus, ações de graça, né? A nossa igreja, a igreja que nós frequentamos aqui em Guarulhos, tem o hábito de fazer o culto de ação de graças uma vez por ano, para agradecer as bênçãos daquele ano. Mas nós poderíamos fazer muito bem todo o sábado para agradecer, né? A gente precisa ter uma vida de gratidão e de ação de graça, né? A gente precisa expressar a bondade, a gratidão, mostrar a bondade de Deus com nós para outras pessoas, né? O nosso testemunho de vida precisa falar de Cristo, precisa mostrar como Deus age, como Deus é bom, né? Paulo valorizou sua salvação. Ele não foi simplesmente convertido e ficou quieto. Olha o que ele fez, a palavra de Deus mostra o que ele fez, né? Ele se importou com a evangelização de outras pessoas, ele pregou o evangelho, né? Ele entendeu o significado do seu chamado, né? E aí a gente precisa entender também o nosso significado do nosso chamado. A gente precisa ser grato porque nós já fomos alcançados pela graça de Cristo. E como que nós vamos retribuir a nossa gratidão? A gente precisa retribuir levando essa mensagem para outras pessoas também. É uma forma de ser grato a Deus, de transmitir essa gratidão, né? A nossa gratidão deve nos motivar todos os dias, quando a gente acorda e quando a gente vai se deitar, nossa gratidão. Acordar, agradecer porque acordou bem, né? Porque tem para onde ir, tem o que fazer, né? Ao se deitar, agradecer como foi o dia, né? Às vezes o dia é puxado, é cansativo, mas agradeça a Deus, né? A gente precisa aprender a ser mais grato. E, irmãos, não é que essa aula vai fazer você ser grato a partir de amanhã. Não. Você vai começar a ser grato hoje, amanhã mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco. No seu leito de morte, talvez, você vai estar aprendendo ainda a ser grato. Você vai estar aprendendo ainda a transmitir a sua gratidão para outras pessoas, para mostrar a bondade de Deus, né?
Queria finalizar a nossa pequena aula terminando o Salmo 105, 103. Se alguém se habilitar a ler a partir do versículo 5 até o final. Marcelo, vou ler, tá bom? Tá bom. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assis benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece aos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que exultais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizem ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendize ao Senhor, vós, as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Obrigado, Heleninha. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Assim, o David às vezes costuma falar que se a aula não atingiu a pessoa que está ministrando, é porque algo errado tem. Esse tema me atingiu profundamente e eu vi que eu preciso, para ontem, melhorar nesse aspecto, ser mais grato. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade. Marcelo, quero falar alguma coisa. Oi! Você falando da mulher, né, que ganhou a máquina, eu lembro quando eu era criança, eu fui criada pela minha avó, e a minha avó, ela era uma senhora analfabeta, ela lavava roupas para fora, e ela lavava as roupas na casa, às vezes na casa da pessoa, ou às vezes ela levava para casa dela, e ela não tinha máquina de lavar, ela ficava lá no tanque lavando as roupas, esfregando, aí passava para um outro recipiente, uma banheira que ela tinha, que ela colocava as roupas para enxaguar. E eu lembro também que quando estava muito frio, ela falava que as mãos dela, os dedos dela doía, porque estava muito gelado. E hoje a gente tem uma praticidade em casa de ter uma máquina de lavar, uma secadora, ou até mesmo um tanquinho, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Eu lembro também que quando meu avô conseguiu comprar uma máquina para ela, que demorou muito tempo também, porque foi com muito esforço e sacrifício, ela ficou muito feliz mesmo. E você falando da senhora dessa história que a mulher cuidava muito bem daquela máquina, a mesma forma, a minha avó também fazia isso. E ela ficava muito grata pelo meu avô ter comprado essa máquina para ela, né? E isso são pequenas coisas que muitas vezes a gente não valoriza. E é um objeto, né? Ela poderia não cuidar, ou poderia não ser grata por aquele objeto, né? Mas ela era muito grata por aquele objeto. E uma coisa que ela fazia para agradar meu avô,
por estar feliz com aquilo, meu avô gostava muito de mingau. E aí ele falava assim para ela: ô, véia, faz um mingau para mim. E ela fazia aquele mingau de fubá, né? E era a maneira dela de ser grata por ele ter disponibilizado aquele dinheiro que ele poderia ter usado para uma outra coisa, para comprar a máquina para ela. E você fez a gente voltar um pouquinho no passado, que muitas vezes a gente não valoriza as coisas, pouquinhas coisas, mínimas coisas. E eu também, a gente também passou, assim, por uma dificuldade nessa pandemia, e é um pouquinho assim que Deus está cuidando de todos nós. A gente tem as dificuldades, sim, a gente tem os momentos difíceis. Aqui em casa tá igual a sua, assim, no sentido do emprego. Só o Luiz Carlos está trabalhando também. Mas a gente vê a mão de Deus, a gente vê o cuidado de Deus para com a gente vê o zelo de Deus. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos. Amém, Heleninha. Obrigado por compartilhar, né, a história e aí a sua vida. Mais alguém? Marcelo. Claudinho, Marcelo. Pode falar. Tá me ouvindo, Marcelo? Perfeitamente, Claudinho. E aí, Marcelo, olha, você foi muito feliz e foi, assim, iluminado, né? Porque o tema gratidão é sempre bem-vindo em todos os momentos, né? Eu confesso também que eu passei um período difícil também, o que você falou em relação aí às dificuldades, emprego aí da sua casa, né? É difícil, é complicado, porque, como a Leninha falou, Deus providencia tudo, Ele está no comando de tudo, né? E, olha, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque essa pandemia, eu fiquei quase que 100 dias aí sem trabalhar, e eu tive que mudar, tive que ir para um lugar menor, um lugar mais barato. Olha, mas eu vi a mão de Deus no comando de tudo, sabe? Eu não precisei recorrer, assim, a empréstimo, eu tive a mão de Deus, assim, cliente me ajudando, sabe? Os clientes me antecipando 3, 4, 5, até 5 cortes, assim, sem eu pedir, sem eu falar nada. Eles, de livre e espontânea vontade, ele falou, não, vai ficar aí com esse dinheiro. Eu falei, não, não quero, não tô. Não, você vai ficar aí. Você fala, toma aí 3, 4, 5 cortes aí, depois a gente vai descontando. Então, eu vi, assim, a mão de Deus, meu. Não só no sentido material, financeiro, né? Espiritual, porque quando vem as dificuldades, mexe com você espiritualmente, né? Sim. Todo o tempo que eu tenho de vida cristã é difícil, né? Mas a Leninha falou tudo, falou bem. A mão de Deus, ela está no comando, está no controle de tudo. Eu sou muito grato, né? Graças a Deus, consegui me equilibrar, estou contente, estou satisfeito, estou no lugar onde eu queria. E graças a Deus, foi muito bom. E você foi iluminado por essa aula aí, uma aulinha pequena, mas falou tudo, uma clareza, o Espírito de Deus te conduziu. Muito obrigado, Amém. Marcelo. Fica com Amém. Deus. Obrigado. Fala aí, Wagner. Isso. Eu também sou muito grato a Deus, inclusive hoje, né, a gente completa 31 anos de casados. Né? Opa! Maravilha, né? E sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem aprendido, né? Eu recebi muitos parabéns, porque como é que aguentar a Mary 31 anos, né? E como o Claudinho falou, você foi inspirado hoje. Eu também concordo com ele, faço dele as minhas palavras, você foi inspirado hoje. E isso me inspirou a dar até um tanque novo para a Mary de presente. Mentira, pessoal. É um goiaba esse daí, viu? Obrigado, gente. Fique com Deus. Acho que o Marco vai falar. Falar, Marcelo. Oi, Silvana. Eu vou falar. Fala. Não, eu tenho muito que agradecer, né? Em meio à pandemia, nós aqui em casa passamos pela Covid, né? Como você também passou, e Deus abençoou muito, porque em meio a tantas pessoas que têm sofrido, que têm morrido, que têm passado por situações de tratamento,
Olha, eu tenho muito que agradecer pela minha família. Então, eu gostaria de fazer essa declaração para o Senhor. Graças a Deus, Deus livrou a nossa família dessa situação tão ruim que nós estamos passando. Amém. Amém. Mais alguém, gente? Se não, acho que é o Newton que vai finalizar ou o Marco. Isso aí, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, pela contribuição de vocês. Ô, Marcelo, o bate-papo tá bom, você já quer acabar, meu? Não, David, o pessoal tá quieto. Tá louco, meu. Você quer falar alguma coisa? Antes, Eu falo muito na minha aula, meu. Você tem que falar mais. pessoal, só para esclarecer aqui no grupo, eu falei que o David podia participar porque ele tinha muito que agradecer. Você quer que participar então, né, David? Marcelo, falando sério agora, a gente já vem de uns dias, né? Falando sobre isso pessoalmente. E às vezes agradecer quando tudo tá indo bem, até que é o normal, né? Mas tá ouvindo aí? Tô, perfeito. Então, agora o problema é a gente ter assim, o agradecimento de uma forma intrínseca em nós, né? Independente daquilo que aconteça. Abacuque 3, 17, 18, 19 lá fala, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, enfim, mesmo que as coisas pareçam que vai dar tudo errado, mas a gente enxergar Deus nas coisas, enxergar Deus nas soluções. Eu lembro que a primeira aula que eu dei, uma das primeiras aulas que eu dei na igreja e uma aula que eu dei no acampamento, foi justamente sobre gratidão. E naquele momento, minha mãe estava vindo da cirurgia, né? E a gente conseguiu, assim, obter êxito, né, cara? Um monte de gente, um monte de mulher lá morrendo e tal. E graças a Deus ela foi ficando cada vez melhor, melhor, melhor. E eu na minha mente, eu já me preparava para a morte dela, né? Mas Deus fez a história diferente. E eu lembro que, naquele momento, eu pude agradecer por isso. Mas a gente vê uma série de outras coisas que Deus faz na nossa vida e no momento a gente não entende, né? Outro dia eu pude compartilhar com vocês, tive que trocar de prédio e tal. E no momento a gente não entende. A gente acha que as coisas vão, sei lá, a gente não encontra uma saída, que tudo vai dar errado, que às vezes a gente peca por ser honesto, peca por ser honesto é força de expressão, mas a gente erra por ser honesto, parece que é melhor fazer o errado, que, sei lá, financeiramente é melhor, né? Mas conforme a gente vai vivendo e a gente vai obtendo aquela paz que excede todo o entendimento, né? A gente vê que situação financeira não vai trazer isso, situação de saúde não vai trazer isso, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele consegue trazer isso pra gente, né? Então, hoje eu quero compartilhar isso, que eu sou grato a Deus pela paz que Ele me dá em eu saber que fazendo aquilo que Ele me orienta a fazer, as coisas fluem de uma forma melhor. Mesmo que financeiramente, às vezes eu não esteja melhor que outros, se eu cair na besteira de fazer essa comparação, né? E às vezes na questão da saúde também, mas eu sei que Ele está me guiando para a salvação e esse é o meu objetivo. Amém. Obrigado, meu. Ótima aula. Obrigado, David. Marcelão. Marcão, é você. Não, então, cara, só para compartilhar também um pouco aí, né? O Claudinho falou que você falou com uma clareza, né? Essa é a clareza que a gente precisa ter, né? Realmente entender que o cuidado de Deus está em tudo, nas coisas que a gente julga, que o mundo julga boas e ruins também, né? Sim. Romanos 8:28, né? Aquela passagem que a gente conhece tanto e tal, cita tanto, mas a gente às vezes esquece da essência dela, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Coisas boas e coisas ruins, segundo a visão do mundo, né? E todas essas cooperam para o nosso bem. E aí ele continua falando lá para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Quando a gente entende que a gente foi chamado por um propósito que vai além de algumas questões aqui desse mundo, a gente consegue entender que a nossa situação é uma situação
diferenciado em relação ao mundo. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue enxergar as bênçãos, o cuidado de Deus em tudo, né? E aí a gente consegue entender, por exemplo, Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos, né? Ou esse texto que o David falou também, né? A paz que excede todo entendimento, todo conhecimento. São questões que o mundo nunca vai entender. E a gente só entende porque a gente né, como se a palavra de Deus abrisse a nossa mente, a nossa visão, tirasse, assim, aquela trave que às vezes atrapalha a gente enxergar com olhos espirituais, né? Realmente, eu acho que eu vi na tua fala aí uma clareza nesse sentido, né? Percebendo o que Deus te fez nesse período e que foi pro teu crescimento, pro crescimento dos seus, né? E é assim que acontece com a gente, né? Não é fácil entender isso no olho do furacão, não é verdade? Não é Exatamente. fácil. Realmente confesso a você que para mim também não é fácil. Eu sei que para você não foi fácil e para tantos outros não é fácil, mas quando a gente consegue olhar assim para trás e perceber, né, o que Deus fez e continua fazendo, às vezes não foi como eu quis, às vezes não vai ser como eu quero, mas aí é que tá, né? A gente entendendo realmente o cuidado, a mão, né, o abraço dele, né? Valeu aí. Exato. Só Marcelo, só comentando aí, mais quem uma vai fazer a coisinha. oração final é o Maurício, tá bom? Só Tá, mais joia. uma coisinha, Marcelo. Sim, Claudinho. É como você falou, né? A gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem nos dado, né? Queria Sim, agradecer aí o meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Carlão, que Deus iluminou ele, me ajudou bastante. Queria agradecer tudo que ele fez por mim.